último vídeo que nós falamos, trouxemos o assunto Judá combate os etíopes, ou Asa combate os etíopes, com base no texto de 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 9 a 15. Hoje iremos falar acerca das reformas de Asa, são reformas religiosas do rei Asa. Lembrando que o rei Asa, ele assumiu o reinado de Judá após a morte de seu pai Abias. Esta mensagem de hoje que nós iremos compartilhar com os irmãos está baseada em 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1 a 19. Então o texto começa dizendo o seguinte: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Então Deus inspira alguém, e o nome deste personagem é Azarias, este profeta oral. Interessante é que é a única vez que menciona o nome deste profeta em toda a Bíblia. Azarias, não é aquele Azarias da época do rei de Daniel, companheiro de Daniel, que teve seu nome mudado por nomes babilônicos, não é este. E o versículo 2 prossegue, ou inicia o recado dado por Azarias, enviado pelo Senhor. Então ele vai ao encontro do rei Asa. O recado era para o rei Asa e também para as tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. No versículo 2 inicia-se este recado de Deus para o rei Asa. O verso 2 diz: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. E ele começa: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele os deixará. Então, um recado de Deus, mostrando esta promessa de fidelidade condicional de Deus para com Judá. Se eles obedecessem a Deus, Deus os abençoaria. Mas se ele deixasse o Senhor não teria compromisso em abençoá-los, em livrá-los, em trazer paz, prosperidade para as duas tribos do sul. O verso 3, a partir do verso 3, vemos que o profeta Azarias, ele começa a fazer uma retrospectiva, podemos dizer, na história de Israel. Podemos imaginar que ele estava se referindo desde a época dos juízes, quando Israel mergulha no seu período mais negro de sua história, onde cada um andava segundo o seu próprio caminho, onde Israel frequentemente pecava, se arrependia, o Senhor chegava com providência, com perdão. Então, era movimentos de altos e baixos. Então, pecado, arrependimento, restauração, queda novamente, e assim Israel estava nesses altos e baixos espiritual. O versículo 3 ele diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Ele estava mostrando isso, fazendo essa retrospectiva histórica para Asa, mostrando que no passado, quando Israel pecava e se arrependia, o Senhor chegava com providência. Por quê? Porque Deus, o recado não termina aqui, mas ele prossegue, e Asa precisaria fazer ou iniciar profundas reformas para que a nação, ou as tribos de Judá e a tribo de Benjamim, começasse a experimentar a bênção do Senhor. Foi necessária esta retrospectiva, dada e inspirada por Deus pelo profeta Azarias. E ele começa, e ele inicia: e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela cidade. Estava mostrando que neste período negro, neste período de pecado, neste período de afastamento do Senhor, ninguém tinha segurança, ninguém tinha paz, mas o que ocorria eram constantes conflitos, constantes guerras, constantes batalhas, ninguém tinha paz. E ele mostra no versículo 6, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Ele estava mostrando o seguinte: que todos esses conflitos, falta de paz,
essas guerras, desunião, guerras tribais, onde irmãos lutavam contra irmãos, era resultado do afastamento deles de Deus. No versículo 7 nós vemos uma palavra aqui de incentivo para que Asa ele tomasse a iniciativa de iniciar essas reformas religiosas necessárias para que a bênção de Deus viesse sobre a nação. Então ele dá uma palavra de estímulo e está assim registrado na palavra do Senhor no verso 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Ele estava mostrando para Asa que ele precisava ter coragem, precisava se esforçar, porque o que ele iria fazer na nação, tirando os ídolos, tirando toda a idolatria de Judá, a bênção viria sobre eles. Aqui está, a vossa obra teria recompensa, ou seja, teria o reconhecimento de Deus com a bênção do Senhor. Verso 8, veremos que prontamente Asa não discute com o profeta, mas ele começa a pôr em prática aquilo que ele deveria fazer, ou seja, erradicar a idolatria de Judá. O verso 8 diz: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então ele começa a tirar os deuses estranhos, os deuses cananeus, e ele então agora volta-se para o templo, particularmente para o altar de bronze, que estava ali à entrada do templo, o próximo ao templo, onde os sacrifícios eram feitos diariamente. O texto mostra que ele renovou o altar do Senhor. Segundo os melhores intérpretes, alguns mencionam que esse altar que ele estava se referindo, o altar de bronze, o texto aqui fala do pórtico que estava dentro do pórtico do Senhor, era um altar de bronze, provavelmente desde a época de Salomão até a época de Asa não tinha passado por alguma restauração. Você sabe que o altar era feito de bronze, a questão do desgaste, essas coisas. Outros também comentam que alguns reparos precisavam ser feitos no altar, talvez alguma coisa quebrada, alguma coisa amassada. Então ele começa a restaurar. Por quê? Porque o culto ao Senhor deveria ter seu prosseguimento e da melhor forma possível, com todos os objetos ali do templo funcionando perfeitamente. No verso 9, nós vemos que a influência dessa ação do rei Asa chegou até as tribos do norte. Não todas, ou talvez todas, mas nós vemos aqui é que a influência de Asa, o que Asa tinha feito, influenciou algumas pessoas dessas tribos. O texto diz: e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim, estrangeiros, mas porque eram de outra tribo, e de Manassés e de Simeão. Então as tribos de Efraim, Manassés e Simeão, alguns, digamos assim, alguns saíram dessas tribos, porque lá em Israel estavam cultuando os deuses bezerro de ouro feito, ainda estavam ali desde a época de Jeroboão, um bezerro de ouro em Dan e outro em Betel. E havia pessoas sinceras que queriam cultuar o verdadeiro Deus, e com as atitudes desta erradicação da idolatria de Jerusalém e de Judá, isso fez com que estes homens, essa população, voltasse para o Senhor. Então veio essas pessoas ali de Efraim, de Manassés e Simeão. E o texto diz: porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Que o Senhor, seu Deus, era com ele. Ele com quem? Com o rei Asa. Então, podemos imaginar os fugitivos, refugiados, pedem asilo político, digamos assim, em Jerusalém, e ali eles ficam para adorar o Senhor. No verso 10 diz: e ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, que era o mês de Sivan, praticamente ali entre maio e junho, o mês de Sivan, no ano 10º do rei Asa. Então, praticamente na época da festa de Pentecostes, ele começa essas atividades. O verso 11 diz: e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. Lembrando que Asa, ele teve um conflito com os etíopes, ali com Zerá, que chefiava os etíopes,
E nesta batalha o Senhor deu uma expressiva vitória a Asa e ele conseguiu um grande despojo. Então, boa parte desse despojo, ele ofereceu em sacrifício ali ao Senhor no templo. 600 bois e 6.000 ovelhas. Verso 12 prossegue e diz: E entraram no concerto de buscar o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então eles começam agora, faz esse pacto, né? Eles renovam, é uma espécie de renovação espiritual que estava acontecendo ali em Judá. E entraram no conceito de buscar o Senhor, Deus, ou seja, o povo colocou o coração realmente para obedecer ao Senhor com toda disposição, com todo o coração. Então, e trouxe também essa reforma dele, trouxe novamente a proeminência da lei para os judeus. Verso 13 diz: E de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até ao maior, e desde o homem até a mulher. Então, independente da idade, se alguém fosse pego adorando a outros deuses que não fosse o Deus de Israel, essa pessoa seria morta por apedrejamento, conforme prescrevia a lei. O verso 14 diz: E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. Então, houve alegria, houve desprendimento, houve júbilo, porque o povo agora estava passando por uma renovação espiritual. Isso trouxe uma grande alegria para o povo. E o texto, o autor das crônicas diz: E eles juraram ao Senhor em altas vozes, com júbilo, com trombetas e com buzinas, ou seja, festas, com festividades, né, com alegria. Verso 15 diz: E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. Eu acho interessante esse texto. Eles buscaram o Senhor com todo o coração e acharam o Senhor. A presença do Senhor ali era patente, era sentida, e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Então aqui, uma vida, uma mão ajudava o outro, ou seja, eles serviam a Deus e Deus abençoava a nação. E a bênção do Senhor estava em dar repouso às tribos de Judá, ou às tribos do norte, às tribos do sul, perdão, de Judá e a tribo de Benjamim. Verso 16, vemos aqui que o próprio rei Asa, ele fez algo louvável quando ele destitui a rainha mãe, né, a sua avó, chamada de Maaca. Ele destitui porque ela era idólatra. Então ele dá esse impeachment aqui da sua, podemos imaginar assim dizer, esse impeachment da sua avó, e ficou assim no texto. E também a Maaca, mãe do rei Asa, entenda mãe como avó, na verdade ela era esposa de Roboão, que foi mãe de Abias, e Abias foi a mãe do rei Asa, pai do rei Asa. Ele a depois para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Aserá, ou Azerá, era uma deusa cananita, um horrível ídolo, e Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então Asa destitui sua avó, pega os seus ídolos, quebra tudo ali no vale do Cedron, quebra e queima. Verso 17 é registrado que os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Então, apesar dele ter feito isso, ainda ficou ali, ou ficaram alguns altos ainda, ou altares aos deuses cananeus que alguém fazia nos bosques, talvez escondido, né, certamente. Mas isso não tirou de Asa este texto, esta disposição do seu coração. A Bíblia diz que seu coração foi perfeito todos os seus dias, ou seja, não entrou em idolatria, assim como Davi não foi idólatra. Verso 18 diz assim: trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, a casa de Deus, prata e ouro e utensílios. Então, alguns aqui eram despojos de guerra, ele traz então para a casa do Senhor, para estar ao dispor da casa do Senhor, esses objetos. O verso 19 termina nosso comentário quando diz: E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Então, enquanto a reforma religiosa estava sendo feita e mantida, a bênção do Senhor estava com as tribos do sul, Judá e Benjamim, dando a eles paz até o 35º ano do reinado de Asa, provavelmente até o ano ali 876 a.C. O que fica aqui, que nós podemos extrair, é que devemos servir o Senhor com fidelidade.
Veja que ele precisou ter coragem de destituir sua própria avó, desagradar muitos ali, porque muita gente queria continuar com o culto aos deuses falsos. Mas o que ele fez? Ele rompeu com isso, ele preferiu adorar o verdadeiro Deus, mesmo que isso viesse contrariar as atenções de muitas pessoas que moravam em Judá. Ele cumpriu, fez a vontade do Senhor, mesmo que tivesse que cortar na carne. Ele preferiu adorar o Senhor, erradicar qualquer espécie de idolatria em Judá. Que Deus abençoe a todos. Amém.